Nosso pastor Tiago vai trazer a palavra nessa manhã. Estenda suas mãos aqui sobre ele, para que o Senhor abençoe a vida dele, em nome de Jesus. Senhor, nós te entregamos aqui também o pastor Tiago. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida dele. Te pedimos, Pai, que o Senhor cubra a vida dele nesse momento, que ele possa mesmo ser cheio do Teu Espírito Santo, Senhor, e que a boca dele possa entoar a Sua palavra. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pelo que o Senhor tem compartilhado com o pastor Tiago, e pedimos, ó Deus, que o Senhor cubra a retaguarda dele, Senhor, que o Senhor cubra a família, Senhor, a Mari, a Aurora, Senhor, em nome de Jesus, e que nesse tempo ele seja mesmo um vaso usado para dispersar sobre a sua igreja uma unção, a sua voz, a sua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pela vida do Tiago e abençoamos ele nessa manhã. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Todos bem? Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, capítulo 33, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é teu povo. Verso 14: Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Como saberá que eu e teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostre a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Verso 23: Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Meus irmãos, nós estamos trilhando uma jornada nesses últimos meses dentro dos nossos pilares. Nós estamos aprofundando mês a mês os nossos pilares aqui. E esse mês, como nós anunciamos, nós falaremos sobre o pilar da comunhão. Mas hoje eu gostaria de propor uma pausa para vocês. Uma pausa dentro dessa sequência que nós estamos tendo. O Senhor colocou uma outra palavra no meu coração e eu vou pedir essa pausa para vocês. Nós vamos continuar falando sobre os nossos pilares. Essa pausa que eu estou pedindo para vocês não é sobre os nossos compromissos, não é sobre as nossas agendas, é apenas uma reflexão para essa manhã. Como igreja nós temos nos movido, nós temos trabalhado bastante,
nós estamos organizando nossos manuais, nós estamos escrevendo sobre os nossos manuais, nós estamos organizando os nossos ministérios, e isso tem sido incrível, tem sido importante para a nossa casa, mas às vezes é necessário nós pararmos um pouco e olharmos para termos mais clareza de que o essencial não está no que nós fazemos. Isso é importante, mas o essencial não está aí. Isso tem o seu valor, mas o essencial não está no que nós fazemos. Existe algo mais importante do que tudo isso. E essa mensagem nessa manhã é para todos nós, pastores, líderes de ministério, líderes de casa, voluntários que trabalham tanto nessa casa. Essa é uma mensagem, um convite do Senhor para o nosso coração realinhar. É uma mensagem para você que é membro dessa casa, aos visitantes também é uma mensagem, mas por incrível que pareça, a gente servir nessa casa há algo muito importante, há algo mais importante que nós não podemos perder, e nós não podemos perder, é a presença do Senhor. E a palavra tem a ver com isso. O Senhor me fez lembrar essa semana sobre a história de Moisés. Eu gosto muito da história de Moisés. Tem muitas coisas na vida de Moisés que eu me identifico, e eu sempre gostei da história dele. O Senhor me fez lembrar de quando Moisés foi chamado pelo Senhor. Êxodo capítulo 3, um pouquinho antes do 33 que nós lemos, Deus havia chamado Moisés para uma missão. Deus havia chamado Moisés para ser o libertador daquele povo que estava cativo ali no Egito. E ali no Êxodo 3 ocorre um diálogo entre Moisés e Deus. Eu já preguei aqui sobre esse diálogo. Uma vez eu trouxe uma palavra sobre o medo, e eu falei um pouco sobre o medo de Moisés. Mas hoje, dentro desse mesmo diálogo, o Senhor me levou a algo. Moisés estava com dificuldade ali de aceitar aquilo que o Senhor estava pedindo para ele. Pela sua dificuldade de falar, pelos seus medos em enfrentar uma missão tão importante, tão difícil. Mas no meio daquele diálogo acontece uma coisa importante. Moisés faz uma pergunta para Deus. Deus tinha permitido que Deus tinha pedido a Moisés para ele se apresentar diante do faraó. E Moisés então diz no verso 11 do capítulo 3, não precisa abrir. Moisés fala assim: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Verso 12 diz assim, Deus responde para ele assim: eu irei com você. E o texto continua: este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Esse é o sinal que Deus tinha dado, e Deus falou para ele: eu estarei com você. Moisés não conseguiria na força do braço dele, ele não conseguiria atravessar toda essa jornada, todo esse chamado, se o Senhor não estivesse com ele. Tem um teólogo que eu gosto muito, eu não sei falar inglês e eu vou tentar falar o nome dele, Warren Wiersbe. Ele é um comentarista bíblico que eu gosto demais dele. E ele diz assim: esse é o segredo de toda obra feita por Deus. A presença de Deus em nossas vidas é mais importante do que o plano em nossas mãos. Eu achei incrível essa frase, porque Moisés, ele não precisava apenas de um plano. Moisés não precisava apenas ter autoconfiança. Moisés não precisava ser forte o suficiente para falar na frente daquele faraó. Moisés, ele precisava ter a certeza de que Deus estava com ele. Isso bastava para Moisés. Se Deus estivesse com ele, ele teria a coisa mais importante. E através desse ponto de partida, Moisés então começa essa jornada. Moisés volta para o Egito e começa então a trilhar essa jornada que você conhece essa história. Certamente você já leu na Bíblia, ou você já viu a novela de Moisés na Record. Certamente você já viu isso. E passado um tempo nós chegamos nesse ponto. Eles já haviam saído do Egito, eles já tinham passado no meio do mar, eles já tinham sido vencedores em relação ao faraó, e eles estavam em direção a essa terra prometida. E aí nós chegamos aqui,
em Êxodo 33. Mas em Êxodo 32 acontece algo. A caminhada desse povo revelou que eles eram um povo de coração duro. Um pouquinho antes aqui do que a gente leu do 33, o povo então ele peca e ele constrói um bezerro de ouro. Se você for olhar sua Bíblia, você pode ler essa história depois. Eles esqueceram, aquele povo esqueceu aquilo que o Senhor havia ordenado para eles. Eles preferiram a presença de um bezerro de ouro do que a presença do próprio Deus. E então, a ira do Senhor se acende, o texto continua aqui falando com a gente, a ira do Senhor se acende contra eles, e agora o pior poderia acontecer com aquele povo. Eles corriam o risco de perder a presença de Deus. Essa ia ser a pior coisa que poderia acontecer com eles. O risco da ausência de Deus se torna real. Olha o verso, olha aí na sua Bíblia, 33, nós estamos no Êxodo 33, verso 3, olha comigo aí. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês. Esse certamente, gente, foi um dos momentos mais críticos da história de Israel. Champlin, um outro teólogo, um outro comentarista bíblico que eu gosto muito, eu gosto de ler comentários, eu acho que enriquece a palavra. Ele diz assim, ele diz algo muito interessante: a bênção material sem a presença espiritual de Deus é uma maldição camuflada. Aquele povo, ele poderia sim chegar à terra prometida, mas eles chegariam lá sem a presença de Deus. Pode até ser que eles conquistassem aquela terra, mas eles chegariam lá sem a presença de Deus. E Moisés entendeu que isso era inaceitável. Isso não poderia acontecer. O Senhor ia dar aquela terra para eles, mas do que adiantaria conquistar uma terra que mana leite e mel, uma terra rica, sem a presença de Deus? Que adiantaria eles avançarem no meio daquele deserto, sem ter a presença do principal, sem ter a presença de Deus? E Moisés, percebendo isso, ele então começa a clamar, e nós chegamos nesse verso 33. A Bíblia não fala isso, mas aí o Tiago que está falando, tá? Eu acho que Moisés, na hora que ele percebeu isso, ele saiu correndo. Ele saiu correndo em direção à tenda do encontro. Eu não acredito que Moisés escutou aquilo e ficou olhando para o Senhor, pensando: puxa vida, talvez vai ser ruim se o Senhor não vier. Eu acredito que Moisés saiu correndo e ele foi para a tenda do encontro. Eu não vou ler sobre a tenda do encontro, mas a tenda do encontro era o lugar que Deus falava com ele face a face, como quem fala com um amigo. Moisés então ele vai correndo para aquele lugar, e Moisés faz uma das orações que eu acho mais bonita de toda a Bíblia, que é o texto que nós lemos. Isso é um diálogo com Deus, é uma oração. E Moisés ora: olha só, tu me disseste, conduza este povo, mas não me deixas saber quem irás enviar comigo. Tu me disseste, eu conheço muito bem, e eu estou satisfeito com você. Se é verdade que me conheces bem e estás satisfeito comigo, ensina-me os teus caminhos para que eu continue a te agradar. Pensa também nessa nação que é o teu povo. Esse foi o começo da oração de Moisés, e essa oração de Moisés tocou o coração do Pai. E Deus então se volta para Moisés e responde: a minha presença irá com você. Eu irei com você de verdade. Moisés não se conteve. E Moisés então ele ora ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair deste lugar. E ele continua: como será possível saber se está satisfeito comigo e com o teu povo, se não vieres conosco? A tua presença conosco, Senhor, com a gente, é o que nos distingue de todos os outros povos da terra.
Se a tua presença não for conosco, não iremos, nós não vamos sair do lugar. Wisber novamente diz que a marca do povo de Deus não é o tamanho de seus exércitos ou a beleza de seus templos, mas a realidade da presença de Deus no meio deles. D.L. Moody diz: a igreja pode sobreviver a perseguições, pobreza e rejeição, mas não pode sobreviver à ausência da presença de Deus. A igreja pode sobreviver a tudo, mas a ausência da presença de Deus, ela não pode sobreviver. A primeira aplicação para a gente, que nós aqui também recebemos um chamado de Deus. Deus nos chamou para uma missão. Deus te chamou e confiou algo para suas mãos. Pode não ser uma libertação de um povo cativo em algum lugar na terra. Pode ser que você não vai enfrentar um faraó furioso. Pode ser que nós não vamos passar por um deserto real. Mas fato é que nós fomos chamados para uma missão. Há 2 anos atrás o Senhor balançou as nossas estruturas aqui. E Deus disse que queria fazer algo novo nessa casa. E a gente entendeu essa missão. E nós abraçamos essa causa. Somos tão improváveis como Moisés. Temos talvez as mesmas dificuldades que ele. Mas nós temos um chamado. Nós temos algo que Deus confiou nas nossas mãos. Nós estamos trilhando esse caminho. Um caminho no deserto, um caminho que nos leva a uma promessa. Mas, queridos irmãos, se o Senhor não for com a gente, nós não iremos conseguir. Sem a presença do Senhor, nós não vamos conseguir. A primeira aplicação aqui nessa mensagem é que nós não podemos perder a presença de Deus. Nós não podemos perder o Deus que nos guia. Porque sem a nuvem, se a nuvem se for, se a glória se afastar, se a voz cessar, se o Senhor se for, não importará o quanto conhecimento nós tenhamos, não importará quanto de teologia nós carregamos, não importará se a gente organizar os nossos ministérios, não importará, porque se o Senhor não estiver conosco, nós vamos falhar, nós não vamos conseguir chegar lá. E a minha oração sincera hoje, e o meu clamor, amada igreja, ele deve ecoar o de Moisés. Nossa oração deve ser: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Não queremos viver as promessas do Senhor sem o Senhor, não queremos vitória sem o vitorioso, não queremos ser igreja sem a tua glória, sem o teu fogo, sem o teu espírito em nós. Não queremos ser reconhecidos pelos homens, mas conhecidos por ti. Não queremos crescer sem depender, não queremos avançar sem nos prostrar. Não queremos ser igreja sem a presença do Senhor em nosso meio. Não queremos ser igreja sem o Espírito nos conduzindo. Não queremos ser igreja sem a unção que despedaça o jugo. Não queremos ser igreja sem a voz do Senhor nos direcionando. Não queremos ser igreja sem o altar em chamas e corações quebrantados. Não queremos ser igreja sem a tua mão sobre nós. Não queremos ser igreja sem a palavra viva e transformadora. Não queremos ser igreja sem a comunhão que vem do alto. Não queremos ser igreja sem o sopro do Espírito trazendo vida. Não queremos ser igreja sem os céus abertos sobre nós. Não queremos ser igreja sem a presença real que nos sustenta. Não queremos ser igreja sem o Senhor. Se o Senhor não for com a gente, nós não iremos. Se o Senhor não for com a gente, nós não vamos, Senhor. Se sua presença não for com a gente, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir, Senhor. É
por isso que nós desejamos isso, Pai. A Tua presença é o mais importante para nós. A Tua presença é o que mais nós precisamos, Senhor. Mas sabe, gente, há uma responsabilidade nossa. E como nós podemos manter a presença? A presença não é automática, mas ela é mantida por arrependimento, por quebrantamento e pela busca constante. A presença de Deus com seu povo sempre foi uma questão de obediência e fé. Quando o povo de Israel obedecia, a glória permanecia. Mas quando o povo se rebelava, a glória partia. Se nós queremos, se nós desejamos a presença do Senhor em nossas vidas, porque a igreja não é esse templo, igreja somos nós. Se nós queremos essa presença do Senhor em nossas vidas, na nossa comunidade, nós precisamos praticar essas coisas. E eu quero deixar essas 3 coisas nessa manhã, para depois a gente poder orar um pouco. As 3 coisas que eu quero deixar. A primeira é sobre o arrependimento. Se nós queremos manter a presença do Senhor, a primeira coisa é o arrependimento. E arrependimento não é apenas um remorso, mas uma mudança de direção. D.L. Moody dizia: o arrependimento é deixar o pecado com desgosto e tristeza, não só por culpa, mas porque ele nos separa de Deus. Arrependimento não é apenas uma confissão de pecados, mas uma decisão interior que resulta em transformação visível. Isso é arrependimento. 2 Crônicas 7,14: então, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. E o que não é arrependimento, gente? Arrependimento não é remorso. Judas sentiu remorso, mas não se voltou para Deus. Mateus 27 fala sobre isso. Arrependimento não é só emoção. Esaú chorou por ter pedido a bênção. Ele perdeu a bênção, ele chorou, mas não se arrependeu de sua vida. Hebreus 12:17. Arrependimento não é apenas uma confissão verbal. Arrependimento verdadeiro se mostra em mudanças de comportamento. Isso é um verdadeiro arrependimento. Lucas 3:8 fala: produzam frutos que mostrem o arrependimento. O arrependimento, ele produz frutos nas nossas vidas também. E esses frutos são mudança de atitude, desejo por santidade. Quando você se arrepende e coloca nesse lugar, cada vez mais o seu espírito pede por santidade. Cada vez mais as coisas que te roubam tempo vão ficando secundárias. E você começa a desejar mais do Senhor, mais desse lugar. Arrependimento, o fruto do arrependimento é obediência à palavra. A gente começa a obedecer mais o que o Senhor deixou pra gente aqui. A gente começa a ter mais sede pelas Escrituras, por esse lugar de conexão com Deus. E o fruto também é a nossa confiança renovada em Deus. Produzam frutos que mostrem o arrependimento. Número 2 é o quebrantamento. O primeiro, arrependimento, se nós queremos manter a presença de Deus. Número 2, o quebrantamento. O que é o quebrantamento? Quebrantamento é a disposição interior de reconhecer a própria limitação e miséria espiritual diante de Deus. Não é fraqueza emocional, mas sensibilidade espiritual. Meu amigo Champlin de novo aqui. Quebrantamento é o oposto de altivez. É o solo fértil onde Deus planta a sua presença.
Quando você tem coração quebrantado, é um solo fértil para o Senhor plantar a presença dEle. Porque o Salmo 51 diz que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Quando o seu coração está quebrado, quando o seu coração está quebrantado, o Senhor não despreza. Deus não despreza os quebrantados. Deus nos despreza aqueles que se arrependem. Um coração restaurado, um coração que reconhece a sua insuficiência e que permite ser moldado pelo Espírito do Senhor. É o abrir do coração e deixar Deus agir. Quebrantamento tem a ver com isso. Mas o que impede o quebrantamento? O nosso orgulho impede o quebrantamento. A nossa altivez de nós acharmos que não precisamos desse lugar. Isso impede o quebrantamento, a autossuficiência, a falta de sensibilidade à palavra. Isso não gera quebrantamento. Onde há dureza no coração, a graça não penetra. Deus sempre vai ser respeitoso com a gente. Ele nunca vai colocar algo forçado nos nossos corações. A graça não penetra em corações que estão duros. Em corações duros, a graça não penetra. E quais são os frutos do quebrantamento? Espírito ensinável, obediência espontânea, sensibilidade ao pecado. Você fica mais sensível. Você fica mais conectado com o Pai, porque há um desejo profundo de estar conectado com Deus. Esses são os frutos do quebrantamento. E número 3, busca constante. Arrependimento é o número 1. Quebrantamento, número 2. E número 3, igreja, uma busca constante. O que significa buscar o Senhor constantemente? Buscar é mais do que um ato pontual. A busca constante é um estilo de vida. Se você se diz cristão, se nós nos dizemos que somos cristãos, esse deve ser o nosso estilo de vida. Uma busca constante ao Senhor. É manter o coração voltado para Deus dia após dia. Não apenas aos domingos, mas todos os dias das nossas vidas. Não somente em tempos bons, não somente em tempos ruins, mas o tempo todo. Isso é uma busca constante. O que Moody fala de novo, eu gostei muito de pegar porque eu acho que acrescentou bastante. Moody falou de novo, o que determina se você está perto de Deus não é um culto ou um dia, mas o quanto você deseja quando ninguém está olhando. Quando você está na sua casa, sozinho, é aí que determina o quanto você está perto de Deus ou não. Não é o quanto que a gente vem para a igreja, não é o quanto que nós participamos dos nossos casas, é quando ninguém está olhando para a gente. É isso que determina as nossas vidas. Meu querido irmão, se isso não queima o seu coração, se isso não te toca, se você não sente nada, alguma coisa está fora do lugar. Alguma coisa na sua vida não está no lugar certo. Porque uma vida cristã, ela é carregada de arrependimento. Ela é carregada de quebrantamento. Ela é carregada dessa busca pelo Senhor, dessa paixão pelo Senhor. Se algo não está queimando no seu coração, saia nessa manhã
E peça ao Senhor para revelar o seu coração, porque alguma coisa pode estar desconectada. Alguma coisa pode estar fora na sua vida e você não está percebendo. Porque, novamente, 2 Crônicas 7,14, então, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar a face do Senhor, se o meu povo se humilhar e buscar a mim, e, tem um E aqui, se afastar dos seus maus caminhos, tem uma condição. Além da busca, nós precisamos nos afastar daquilo que está nos afastando de Deus. Se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus promete curar e restaurar, mas a promessa está ligada à atitude do seu povo em se voltar de verdade para Deus. Essa responsabilidade é individual. Essa responsabilidade não é dos pastores, não é do seu líder de casa, não é do seu líder de ministério. Essa responsabilidade de manter esse lugar de busca é individual. Ninguém vai fazer por nós. Nós aqui só é um ajuntamento da família. Aqui nós nos juntamos para adorar e glorificar a Jesus. Aqui nós nos juntamos para ouvir a palavra que nos confronta. Mas a responsabilidade é sua. Quando você sair daqui amanhã, é você que vai ser responsável pela sua semana. É você que vai pegar a sua Bíblia, é você que vai ler, é você que vai orar. É você que vai deixar talvez aquele pecado que você tanto gosta. A responsabilidade é individual. Porque se cada um de nós aqui entendermos isso nos nossos lares, na nossa vida, quando nós nos juntarmos aqui, vai ser um fogaréu do Senhor. O Senhor está nos chamando para esse momento. Jeremias 29:13. Vocês me procurarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Em tempo, o Senhor nos pede para buscarmos a Ele com sinceridade, com verdade, com humildade. Porque se nós buscarmos, se nós procurarmos Ele, nós vamos achar Ele. O Senhor nos chama hoje para esse lugar, para essa tenda do encontro. Assim como Moisés foi correndo. Talvez, meu irmão, não fique olhando, vai correndo para esse lugar. Essa tenda de encontro que você encontra o Senhor face a face, como uma conversa com um amigo. Hoje nós não precisamos mais de Moisés. Hoje nós não precisamos de um sacerdote para fazer essa ponte, porque hoje nós temos o sumo sacerdote, aquele que nos conectou ao Pai novamente, Jesus Cristo, e é através dele que nós podemos ir face a face com Deus. Nós podemos ir para esse lugar juntos e buscar a face do Senhor. Porque o nosso desejo como igreja, nós não queremos nos movimentar se o Senhor não estiver com a gente. Nós queremos avançar sim, temos muitos sonhos como igreja, mas se o Senhor não estiver com a gente, nós não vamos conseguir. E essa consciência que eu quero passar aqui, por isso que eu pedi uma pausa. Nós vamos falar sobre comunhão esse mês ainda, vai ser uma bênção. Mas é um tempo de nós irmos para esse lugar, de buscarmos juntos ao Senhor, de consagrarmos as nossas vidas, os nossos ministérios, os nossos chamados,
Meu irmão, Deus confiou talentos em suas mãos. Deus confiou coisas para você. Não enterre esses talentos. Não enterre aquilo que o Senhor depositou para você. Porque a nossa vida é breve, ela passa rápido. E um dia nós todos estaremos diante do Rei, diante do Senhor, e prestaremos conta a Ele daquilo que Ele depositou em nossas mãos. Então meu desejo nessa manhã, eu tenho um sentimento. Eu entrei nesse mês de julho e o Senhor me pediu algumas coisas. Eu entrei nesse mês de julho e eu falei, Deus tocou no meu coração para eu começar a jejuar. E talvez esse está sendo um dos jejuns mais desafiadores para mim. Eu já fiz alguns jejuns, já fiz de 24 horas, tenho um desejo de fazer um jejum mais esticado, mas ainda não fiz, sem alimento nenhum. Mas eu entrei em julho com o coração voltado para isso. E eu comecei a jejuar, eu comecei a sair das redes sociais. Falei, Deus, eu vou me dar uma desconectada. E tem sido tão bom para mim isso, gente. Eu tenho certeza que não vai fazer mal para você. Eu quero te convidar nesse mês. Não é uma orientação, nós não vamos colocar uma regra aqui, mas eu queria te convidar a entrar nessa jornada com a gente. De nós termos um tempo de jejum e oração e de busca pelo Senhor. Se você pega o seu celular, se todos os dias você senta no seu sofá, se você gasta tempo lá no seu celular, nos Netflix da vida, não estou falando que a gente não pode fazer isso, a gente pode. Mas se isso rouba seu tempo, eu queria te convidar até o fim desse mês a você abrir mão um pouco disso. Se você desejar, faça um jejum, tire algo que te custe. E vamos junto para esse lugar, para essa tenda do encontro, buscar a face do Senhor, buscar a Ele. Como eu falei, nós não vamos colocar uma regra. Se você não sabe como funciona um jejum, pode procurar a gente vai te ajudar nisso. Procure os líderes dessa casa. A gente vai te ajudar nesse processo, mas vamos dar esse passo. Juntos como igreja, de consagração, de arrependimento, de quebrantamento. Porque o Senhor, de certa forma, tem pedido isso pra gente. Nós, pastores, estamos orando, nós estamos jejuando por esse lugar que nós queremos ter no coração do Pai. Se você topa esse desafio, comece a partir de amanhã, do seu jeito. Não quero ser tão radical, tudo bem, não tem problema, mas tire algo de valor para você. Tire algo que vai custar para você. Falar para vocês, esse jejum para mim tá bem difícil. E eu me propus em fazer e tem horas que eu falo, meu Deus, tá difícil, mas eu tô entendendo. E eu tô pedindo pro Senhor esse lugar. Deus, quebra o meu coração. Eu me arrependo. Quebra o meu coração. Se o Senhor não for com a gente, nós não iremos. E nós vamos terminar esse mês muito melhor do que nós começamos nesse ano. Nós estamos no meio do ano já. É um convite do Senhor para a gente, de nós nos unirmos nesse propósito, nessa busca pelo Senhor. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Poderia falar sobre comunhão, mas no meu coração eu tentava estudar sobre comunhão, mas o Senhor me levava de novo para esse lugar. Porque a única coisa que a gente precisa, a coisa mais importante, é a gente buscar e ter o Senhor no nosso meio. Porque com o Senhor no nosso meio, toda a sabedoria vem com Ele. Toda a organização, todas as coisas que nós precisamos fazer, isso vai vir, nós vamos começar a dar novos passos em direção a esse lugar que o Senhor tem confiado, tem prometido a nós. Mas fica aqui esse convite, esse desafio para nós.
Vamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com tudo que nós temos. Que esse seja o nosso desejo. Assim como Moisés desejou a glória do Senhor, que nós possamos desejar a presença do Senhor nas nossas vidas. Eu quero orar por você, vamos orar um pouquinho, você pode se colocar em pé. Feche seus olhos. Do seu jeito, baixinho aí, do seu jeitinho, comece a orar ao Senhor. Se essa palavra falou no seu coração, se ela tocou em algum ponto da sua vida, que você possa orar para Deus agora. Porque nós temos um amigo, nós temos um Deus que é nosso amigo e Ele sabe das nossas tristezas, Ele sabe das nossas angústias, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Ele sabe, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir os nossos desejos. Quais têm sido os seus desejos nesses dias? O que tem queimado no seu coração? Permita que a graça do Senhor penetre no seu coração nesse momento. Permita que o Senhor toque o seu espírito, porque Ele quer fazer isso. Ele anseia ter comunhão conosco. Ele deseja esse lugar nos nossos corações. Ó Deus, nós estamos aqui nessa manhã, Pai. Queremos dizer que se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não estiver nas nossas vidas, nós não queremos, nós não iremos, nós falharemos, Senhor. É por isso que nós estamos aqui agora orando e clamando a Ti, para que o Senhor esteja com a gente. Nós estamos aqui porque nós não queremos caminhar sem o Senhor. Nós não queremos avançar sem a Tua presença nos guiando. Nós queremos ir com o Senhor. Que o Senhor encontre em nós corações arrependidos, corações quebrantados, corações que querem e Te buscam, Senhor. Nós desejamos isso, Senhor. Nós desejamos a Tua presença mais do que qualquer coisa, Senhor. Não queremos construir bezerros de ouro aqui, Senhor. Não queremos construir altares que não seja o Senhor, ó Pai. Por favor, Senhor, dê-nos esse entendimento, que nós possamos entrar nesse lugar conscientes que nós precisamos de Ti, que nós desejamos o Senhor mais do que tudo, que o Senhor é o nosso guia, que o Senhor é o nosso ajudador. Ah, Espírito Santo, nós não queremos nos mover se o Senhor não estiver com a gente, Espírito Santo. Assim como a igreja primitiva se movia diante de uma palavra do Senhor, nós queremos nos mover diante da Tua palavra, Espírito Santo. Por favor, Santo Espírito, guia-nos, guia os nossos passos, guia os próximos passos, guia os próximos passos, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por cada um aqui também, Senhor, que está com o coração endurecido, que não tem conseguido mais se conectar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos aqui, Senhor, quebre os corações, porque não é na força, não é na violência, é o Teu Espírito que convence, é o Senhor que toca os corações.
Então toca-nos com a Tua presença, toca-nos com a Tua bondade, toca-nos com a Sua graça, Senhor. Encontre em nós esse lugar, Senhor. Encontre em nós esse lugar, Senhor. Nós queremos ser como Moisés, nós queremos agradar ao Senhor. Agradar o Seu coração, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai. Como igreja nós desejamos isso. Em nome de Jesus, vou pedir para você juntar com algum irmão. Procure uma pessoa. Vamos orar em duplas um pouco. De preferência homem com homem, mulher com mulher. Não precisa perguntar nada para essa pessoa. Eu quero só que você ore por ela. E que você abençoe a vida dela. Para que ela consiga chegar nesse lugar. Para que o Senhor dê forças a ela, para que ela encontre esse lugar em Deus. Deus, nós também oramos um pelos outros aqui, Senhor. Nós clamamos para que a Tua presença encontre os nossos irmãos. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos, ó Pai, por um tempo novo na vida dos nossos queridos. Que todas as distrações, que todos os medos, que todas as preocupações cessem em nome de Jesus. Que toda frieza espiritual cesse em nome de Jesus. Clamamos, ó Pai, por um fogo novo, por uma chama sendo acesa, por ministérios sendo restaurados, ministérios que estavam mortos, que estavam quietos, sendo restaurados em nome de Jesus. Talentos sendo multiplicados, vida nos ministérios, em nome de Jesus. Que haja vida, que haja uma nova vida, que haja um recomeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos uns aos outros, em nome de Jesus, ó Pai. Ah, Santo Deus, clamamos pela Tua presença, clamamos pelo Senhor, clamamos por Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Dê um abraço nessa pessoa. Volte para o seu lugar. Como eu disse, não existe uma regra, não existe talvez um jeito sim, mas uma regra não, nós não vamos colocar uma regra. Mas fica aqui o desafio para você, para sua casa, para sua família. Vamos para esse lugar de arrependimento, de quebrantamento e de busca pelo Senhor. Na sua família, no seu jeito. Renuncie coisas. Nesse mês é apenas 15 dias, meus irmãos. Renuncie coisas que estão roubando o seu tempo, que estão te afastando do Senhor, e vamos juntos buscar a Ele. Amém? Se você topa essa jornada, coloque a mão no seu coração. Vamos agradecer a Deus por essa manhã e pedir para o Espírito Santo nos conduzir nisso, para Ele nos conduzir nesse processo. Pai, a gente te agradece por essa manhã, pela Sua palavra que é viva, que ela é eficaz, que nos confronta. A Tua palavra que quer consertar aquilo que está errado, aquilo que está fora do lugar. A gente te agradece pelas oportunidades que são postas nas nossas mãos, nas nossas frentes. E que essas oportunidades nós possamos corresponder nesses dias, ó Pai. Que possamos sair daqui refletindo nisso. Porque a igreja é um corpo. A igreja somos nós, não é esse templo físico. A igreja somos nós, e nós não queremos nos movimentar nas nossas vidas se o Senhor não estiver com a gente.
Se o Senhor não estiver, se a sua presença não estiver na nossa família e na nossa vida, nós não queremos nos movimentar, Pai. Por isso, Senhor, nós clamamos para que seja uma semana abençoada, para que seja uma semana de reconexão nova, de reconectarmos em Ti novamente, uma semana que a gente possa pegar a palavra e as palavras que nós lermos saltem nos nossos olhos, para que o Senhor revele aos corações coisas novas, um avanço na intimidade por Ti, um avanço na busca pelo Senhor, pelo esse lugar secreto, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoe o trabalho dos meus irmãos aqui, Senhor. Tudo que nós vamos empenhar força ali no trabalho, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Abençoe as necessidades também, Senhor. Tudo aquilo que está faltando, que haja, Senhor, haja suprimento. Em nome de Jesus, ó Pai. Esse é o desejo dos nossos corações. É isso que nós queremos, ó Pai. Ser com a gente em tudo que nós fizermos. Para o louvor e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse domingo. Vão em paz. Abrace mais uma vez uma pessoa que está próxima a você. Deseja a ela um excelente domingo. Que o Senhor abençoe todos nós, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.